como eu utilizo o Reaper para fazer uma mixagem separado da PA, do retorno dos músicos ali na minha mesa de som, para a live da minha igreja, e assim atingir uma qualidade de áudio muito melhor. Saindo disso, para isso. Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Culto em Off. O meu nome é Jonas e esse canal aqui é focado em pequenas e médias igrejas. E sem mais enrolação, eu vou explicar para você como que eu faço uma mixagem para a live da igreja totalmente diferente, totalmente separada, independente da mixagem que acontece ali para a igreja, no culto, no templo. Então, eu vou te mostrar aqui como que eu faço, quais os requisitos, e isso ele vale para várias mesas de som, e eu vou começar a explicar a partir de agora. Bom, eu imagino que se você está nesse vídeo aqui, você tem um problema com o áudio da live da sua igreja, que com certeza, no louvor principalmente, é um áudio bem ruim. Então, acredito que você, assim como eu, um tempo atrás, utilizava ou a saída da própria PA ligado no P2 ali no computador da igreja, que seja uma interface de áudio, uma plaquinha de áudio, algo um pouco mais robusto, mas você usava ou o sinal da PA da sua igreja, ou você usa um auxiliar separado e tenta fazer ali os volumes, pelo menos, ter algum controle individual para essa saída que você manda para o PC da sua igreja fazer a transmissão, e ainda assim não fica bom. E então, quando eu descobri o caminho do Reaper aqui, as coisas melhoraram bastante. A gente saiu de uma live muito ruim no louvor para uma que hoje ainda não é ideal, ainda tem muito a evoluir. Então eu mesmo estou buscando curso, estou vendo aqui que a igreja de repente trazer algum profissional para fazer um treinamento para mim e para os voluntários aqui também. Eu não sou o cara que mais manja de áudio no mundo, eu não sou o cara adequado para fazer uma aula de áudio para você, mas hoje eu não vou focar no áudio, eu vou focar na tecnologia, porque eu sou TI, em como a gente pode fazer a conexão da mesa de som com os computadores e abrir esse leque de possibilidades, e a partir daí você faz a sua mixagem de acordo com seus conhecimentos, com o seu gosto, com o seu ouvido, enfim. Bom, então, requisitos. O que a gente precisa para fazer tudo isso? Primeira coisa, você precisa de uma mesa de som digital. A sua mesa de som analógica da igreja, infelizmente, não será compatível. Ah, Jonas, a minha mesa tal funciona? Não sei. Você pode pesquisar a seguinte coisa no Google. Mesa tal, tom X32, UI24, Behringer Ring, TF5, que é a que a gente usa aqui da Yamaha, e outras mais robustas até, suporta multitrack USB. Se você pesquisar assim no Google, você vai achar alguém te dando a resposta. Então hoje, todas essas mesas que eu falei, inclusive, suportam, tá? Mas hoje, aqui na igreja, a gente utiliza uma Yamaha TF5, que é uma mesa digital de entrada da Yamaha, super simples. Ela já tá aqui há uns bons anos, e ela é um modelo antigo, né? Então ela é 2010 ali, se eu não me engano. A gente até comprou depois, mas ela é um modelo 2010. E ainda assim, ela tem suporte a esse tipo de tecnologia. Então, se você tem uma mesa mais moderna, uma mesa mais robusta, é certeza que você vai conseguir. O que você vai ter é o seguinte, uma mesa de som, você vai ligar um cabo USB atrás dela e vai ligar em um outro computador. Então, o segundo requisito é um computador para fazer essa mixagem. Jonas, olha, a igreja que eu tô aqui é uma igreja pequena, a gente não tem condições de ter um computador só para isso. Então, eu posso usar o mesmo computador que eu já uso para fazer a live, né? Para fazer a transmissão ali de vídeo no OBS, no vMix e tal? Pode. Vai ser o ideal? Não. Mas, até no começo, a gente começou assim. Então, antes eu fazia também usando uma saída auxiliar lá na live, na mesa de som. Quando eu descobri essa questão do Reaper, a gente começou a utilizar o mesmo PC que a gente já fazia o OBS, com o Reaper instalado e funcionando. Quais são os problemas, né? Primeiro, você vai ter uma pessoa para fazer muita coisa. Então o cara vai estar operando câmera, botando texto na tela, trocando de cena, botando vídeo, um monte de coisa, respondendo comentário e ainda assim mixando. Então você vai ter uma perda de qualidade geral, né, como um todo, porque a pessoa não é um polvo com 1 milhão de braços, 2 mouses ali para fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vai ter que fazer uma escolha aí. A segunda coisa é que seu PC vai dar uma sobrecarregada a mais. Então você tem que pensar isso também. Mas não é algo assim, putz, tem que ter um PC da NASA. Não, a gente até usa um notebook para isso, né, que passou aí no vídeo já. Então
PCzinho, lógico, melhor, né? Então, 16 GB, 32 GB de RAM e 7, ótimo, maravilhoso, Ryzen 7. Se já funciona o OBS sem travamento, com alguma folga, e você bota o Reaper, vai dar uma consumida. O Reaper consome mais que o próprio OBS Studio, mas também nada demais, dá para usar. O terceiro requisito e muito importante que eu aprendi com o tempo aqui. É muito importante que esse PC esteja próximo à sua mesa de som. A nossa mesa de som fica lá no templo, certo? No fundo. E o computador da live, ele fica no andar de cima. Então a gente tinha uma USB ali, saiu uma USB na mesa de som, e aí eu ligava numa extensão dessas ativas que vende no Mercado Livre, que se liga a extensão na tomada para ela ter mais força para mandar o sinal, para dar uma amplificada no sinal. E eu usava uma extensão e ligava no PC. Funcionava? Mais ou menos, porque a gente tinha muita picotada. Então, literalmente, o pastor ou alguém estava pregando, ou durante o louvor, e o som cortava e voltava, assim, intermitentemente. Assim, não parava de acontecer isso. E eu até achava no começo que era um problema do computador. Eu falei, poxa, o nosso computador aqui também não é tudo isso, tal. Será que é ele, é o processamento que não tá aguentando, tal? E aí fizemos um upgrade no PC, botei mais memória e tal, e não resolveu. E eu falei, cara, pode ser USB. Porque na teoria, o USB só funciona bem até 10 metros, né? Até 7, 10 metros é o limite que você consegue usar um USB com banda mais alta, né? Como a gente está transmitindo um áudio ali, vários canais separados, ele está usando... Como que eu resolvi isso? A gente comprou um notebook separado para colocar do lado da mesa de som, esse notebook se conecta lá, e aí eu parei de ter perda no outro dia, assim, na hora que a gente colocou o notebook resolver esse problema. Para você ter ideia, o hardware desse notebook é mais fraco do que o próprio PC da live já era. Então, a questão não era hardware, era só a distância do cabo mesmo. Aí, não é bem um requisito, mas uma dica é a seguinte, a gente, uma vez que colocamos lá o notebook, a pessoa mixava via fone de ouvido ali do lado do cara da mesa de som. Só que ela estava ali no salão, né, no templo, então ela tinha a influência do som da PA, do som da igreja, das pessoas cantando. Então, o que acontecia? Ela tinha que aumentar bem o fone de ouvido, a gente usava aquele KZ intra-auricular, enfiado bem no ouvido, volume no máximo, ganhamos até um isolador daqueles de obra, assim, para ver se melhorava, o cara conseguia escutar melhor o fone. Mas a nossa mixagem ainda não ficava tão legal. Melhorou muito do que era, mas ainda não ficava tão legal, porque tinha a influência ali do som da igreja, tinha a questão de ser só um fone de ouvidozinho intra-auricular, não é a melhor das opções para você fazer uma super mixagem. Então uma dica que eu dou e que eu utilizo aqui é o seguinte, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu estou num ambiente, e todas essas coisas que eu estou falando estão em outro, né? A gente faz a mixagem da nossa live no estúdio aqui, que a gente já tem, a gente já possui esse estúdio por outro motivo, mas aí a gente usa ele de forma multiuso, né? Basicamente, eu tenho lá o Reaper funcionando nesse notebook, e aí nesse computador eu acesso remoto aquele notebook, VNDesk, VNTViewer, qualquer software que você preferir. Tenho também uma conexão de áudio via NDI, que aí eu não tenho delay, eu não tenho a queda lá do Reaper ou qualquer coisa do tipo. Tenho aqui também via NDI a imagem da nossa live para eu poder ver o que está acontecendo na igreja, né? Porque eu estou num local totalmente isolado, não tenho visão da igreja, eu estou em outro andar. Então aqui eu posso ver o que está acontecendo na igreja, recebo o áudio com alta qualidade e acesso remoto o NDesk aqui para operar o Reaper lá embaixo. Então aqui eu não tenho influência nenhuma do som da live. No mundo ideal, você faria isso aí na sua igreja. Lógico que eu sei que às vezes não dá. Ah, Jonas, o que é isso de NDI que você faz aí para acessar remoto? Tem o videozinho aparecendo no card, vou deixar na descrição também, que eu explico como isso funciona. Agora sim, vamos para a operação. Então, sua mesa de som suporta multitrack, você já tem um computador aí que você pode ligar USB. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai pesquisar, e que eu não tenho como mostrar aqui, porque eu não tenho como saber que mesa você usa, são milhares de mesas de som, né? Então você vai pesquisar o driver USB para sua mesa de som. Como a gente usa uma Yamaha TF5, esse é o nosso driver ASIO que a gente usa para a Yamaha ser reconhecida pelo computador. Então é o Yamaha Steinberg USB Driver. Uma vez que eu conectei o USB, abri esse programinha e dei um OK, a minha mesa de som já está conectada. E a gente consegue até visualizar aqui no áudio do Windows. Ela aqui, ó, linha Yamaha TF. Eu não vou usar, a gente não vai usar de forma alguma, pelo menos no meu fluxo aqui eu não uso, a saída de linha dela aqui da mesa de som, nem entrada de microfone. Mas é uma forma da gente saber que conectou. Então conectou sua mesa aí.
você vai fazer a instalação do Reaper. Eu vou deixar na descrição. Eu não vou ensinar a instalar o vídeo aqui, porque senão a gente vai ficar 15 horas. E aí você pode ter algum problema aí e tal. Mas assim, teve alguma dúvida? Manda aí nos comentários que eu respondo para vocês sem problema nenhum. Bom, feito isso, instalou o seu Reaper, tá funcionando. O que a gente tem que fazer? Essa é a carinha dele a primeira vez que você abre. E então a gente tem que conectar a mesa de som aqui primeiro. Você vai vir em opções, preferências, vai procurar a opção de áudio, aqui, áudio, categoria áudio, e vai em device, dispositivo. E aí você vai procurar a sua mesa de som aqui em ASIO Driver. Pode ser uma Yamaha, pode ser uma Behringer, qualquer coisa que você tem. Clica aí, achou ela, que é o driver que você acabou de instalar anteriormente. Você vai marcar a Enable Inputs, ou seja, ativar as entradas, e vai colocar aqui todos os canais que aparecerem. Então, de 1 a 34 é o meu caso, que a mesa de som minha Yamaha TF5, ela tem de 1 a 34 canais. A minha tem 68, é uma Waves LV1, maravilha, bota aí o que você tem. E Output também eu botei todos. No caso aqui tá errado, mas como tá funcionando, não vou mexer não. Feito isso, você vai marcar essa opção aqui de Request Sample Rate. Aí você tem que ver como que sua mesa de som funciona. Geralmente 48.000 é o comum. Pode ser que funcione em 44.000 também. Mas é uma coisa da sua mesa, eu não tenho como te falar. Você tem que acabar verificando. Testa, se funcionar é isso. Request Block Size, no meu caso tá 256. É basicamente assim, qual a qualidade de cada pacote de dado enviado na mesa de som. Quanto maior esse número, e você tem que fazer em múltiplos de 2, então 256, 512, 1024, melhor. Mas eu vi que 256 aqui, meu sistema não trava nunca. Em 512, em vez de quando trava, aí eu já não... Por mais que fique muito melhor, eu prefiro deixar baixo. O nosso notebook não é um super notebook. E aí, outra opção muito importante é essa Audio Thread Priority, que é basicamente assim, falar para o Windows que, cara, é muito importante que você priorize o áudio nesse software em relação a qualquer outra coisa no sistema operacional. Então você coloca essa opção de Time Critical e o Windows vai entender que o áudio que está sendo processado nesse programa aqui é muito importante. Vou fazer de tudo para ele não travar, mesmo que eu tenha que travar outras coisas. Então, marque essa opção. Feito isso, seu Reaper continua sem canais. Não funcionou, não. A gente tem que, infelizmente, adicionar canal por canal. E aí você vai lá em Track, Insert New Track. E aí temos um canal aqui no Reaper. Já está funcionando? Não. Você vai ter que vir aqui nessa primeira opção, que é de entrada. Você vai clicar em Mono, Input Mono. E vai colocar aqui o canal 1, por exemplo, da sua mesa de som. Agora sim, neste momento... Se alguma coisa tocar lá no meu canal 1 da mesa de som, vai chegar aqui no Reaper. Como eu estou em outro ambiente, eu estou até conectado no computador que está conectado na mesa de som, mas eu estou em outro ambiente, não tem nada que eu consiga mandar daqui para lá para testar. A gente vai testar de outra forma mais para frente. Mas confia em mim. Então, uma dica que eu dou, tô configurando a primeira vez. Pega um microfone qualquer lá, que você sabe que é o canal 15 da sua mesa de som, e aí quando você chegar nessa etapa, você vai conectar no canal 15. Olha que coisa interessante, infelizmente, aqui no Reaper ele não mostra o número do canal para mim, não sei se na sua mesa vai mostrar. Então como é que eu faço para saber se é o canal 15? Eu conto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então agora eu estou conectado no canal 15. Geralmente quando eu preciso fazer isso, eu reconto de cima para baixo também. Então 15, 14, 13 e assim eu vou para eu ter certeza que eu conectei ou não. Vou deixar no 1 aqui mesmo. Beleza, aí você pode dar um Ctrl C, Ctrl V e vai fazendo o mesmo aqui pro 2, pro 3 e vai fazendo. Quando você fizer aí pros seus 30, 40 ou 60 canais que você tem, 64, enfim, você terá tudo conectado. Nossa, Jonas, agora é só mixar. Aí começa a parte difícil. Então vamos lá para uma cena que eu já tenho tudo conectado. Então agora sim conectei aqui na minha cena que eu tenho de fato tudo conectado. Então vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Ó, esse aqui é um caso interessante, porque eu tô com o meu computador que passa a projeção pro telão ligado, porque eu tava fazendo outra gravação aqui e eu usei ele, e ele tá com um chiadinho. Então tá vendo que tá piscando aqui? Quer dizer que esse canal, que é o canal, tá vendo? Deve ser já o 30, que é o final, ele tá com o chiadinho. Eu vou aumentar ele aqui para vocês ouvirem, e eu vou tirar, ignore por enquanto o gate, e agora vocês devem estar ouvindo, é um chiado bem chato. Mutei pra gente não ficar ouvindo. É assim que ele mostra pra você, ele sinaliza pra você que tá funcionando. Então se eu tivesse com o microfone falando aqui na minha mão e mostrando o canal, ele estaria modulando aqui no gráfico.
Então, o que você vai fazer? Vai configurar os canais da forma que você tem na sua mesa de som, seguindo alguma lógica. Eu tenho aqui meio fora de ordem, e é algo que você pode fazer aí também. Então, veja, eu tenho G bateria. O que significa isso? É um grupo bateria. Por quê? Eu tenho os canais da bateria aqui no final, ó. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Só que esse número não condiz com o que é na mesa de som. Por exemplo, o bumbo eu sei que é o 3, ó. 1, 2, 3. 4 é a caixa, tal. Eu não preciso necessariamente deixar exatamente como está na mesa de som. Uma opção sua ou não. Ah, para mim facilita. Então eu deixo igual. Para mim não faz diferença. E faz conforme alguma lógica. Então eu configuro aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, tal. E uma vez que eu fiz a bateria, eu crio uma track nova, que foi o caso que eu fiz aqui. E eu falo no Reaper que todos esses canais que eu posso mixar volumes diferentes, posso ter efeitos diferentes, ganhos diferentes, gates diferentes, compressores diferentes. No final, eu tenho um grupo que controla o volume master dele. Para que isso serve? Porque no dia a dia acaba facilitando. Então, se eu estou aqui escutando uma música no meio do louvor e eu falo, não, a bateria está aparecendo pouco, preciso de mais bateria, eu não preciso ir lá aumentar bumbo, depois aumentar a caixa, depois aumenta só o grupo, ou abaixa só o grupo, e não que quando eu mexo aqui, ele mexe ali também, mas ele afeta o volume geral daqueles canais. É como se tivesse criado um buzz aqui, né? Tá, quero mutar a bateria, então é só clicar aqui no M de muto, e se eu for olhar aqui, ele não mutou, certo? Mas na prática, se a bateria estivesse tocando, ela não estaria saindo. Eu vou mostrar isso para vocês na prática ali depois. E o que a gente tem aqui também no Reaper que a gente pode fazer? Os efeitos. Então, nesse botão FX, você consegue colocar efeitos. E aí você pode anotar o nome desses que estão aqui, que são todos efeitos gratuitos que você... esses que são RIA, que começam com o nome RIA, eles já são nativos do próprio Reaper. Esse aqui, eu baixei, você pode pesquisar o nome dele aí no Google que você acha, ele é gratuito e funciona super bem. Que é basicamente para eu usar aqui o ganho, tem algumas outras configurações, mas na verdade eu só uso o ganho. Eu tenho um gate. Para que é o gate? Isso aqui não é uma aula de mesa de som, mas basicamente o gate é um limitador que ele diz para a mesa de som ou para o Reaper que o sinal vai ser ignorado até o momento que ele passar esse limite mínimo. No momento que ele passa esse limite mínimo definido, ele começa a liberar o som. Para que isso serve? Para tirar um pouco de chiado, para que, por exemplo, um microfone da bateria ali, por mais que esteja dentro do aquário, se não tem ninguém tocando bateria, mas tem alguém tocando guitarra lá do lado, pode ser que o microfone capte um pouco. Então, com um gate bem definidinho, bem configurado, eu evito que o sinal entre, o sinal da bateria entre aqui no Reaper e comece também a mandar o som que na verdade é da guitarra. Você pode ter um gate numa caixa mais alto ali, ó. Ó, é um gate mais alto para evitar que, por exemplo, quando eu estou batendo no bumbo ou nos pratos, o microfone da caixa mande também, capte esse sinal dos pratos. Então, com os efeitos aqui, você consegue fazer muita coisa. Eu tenho o Re-EQ, que é basicamente a configuração de equalização. Então, assim tá o meu microfone de tom. Eu uso um microfone de tom só para os dois tons. É o ideal? Não, mas é o que eu tenho porque minha mesa de som está sem canais. Eu não tenho mais onde ligar coisas, né? Então, foi dessa forma que a gente fez. E aí eu tenho outros grupos. Então, por exemplo, o Cajon, a gente tem 2 microfones lá no Cajon. Que na verdade é um no Cajon, né? Que o cara toca sentado. E aí a gente tem os tamborzinhos de percussão. E aí eu criei um grupo para meio que controlar os dois ali quando a gente quer. Teclado, a mesma coisa, porque eu tenho um canal de teclado direito e um canal de teclado esquerdo. Para facilitar, eu deixo aqui na frente um só que meio que já vai controlar os dois. Tem um grupo de vozes, vocal. Então eu consigo aumentar e abaixar todas as vozes sem ter que mexer individualmente. Embora a gente mexa, assim, individualmente nos canais. Porque sempre tem algum louvor, ou alguém é o líder, né? Alguém é o ministro daquela música que vai aparecer mais, os outros vão ficar mais back vocal, então a gente faz essa configuração individual, além dos ganhos, além de tudo, que tem gente que tem voz mais forte, tem gente que não tem voz tão forte assim, então você vai equalizando assim como você faria, mixaria ali na sua mesa de som. Tem um que eu uso bastante aqui, que é o Wider, que é um plugin da Polyverse, que também é gratuito, você consegue pesquisar aí no Google, você consegue achar ele para download pro Reaper, que ele basicamente ele pega
ele pega um instrumento e ele dá uma encorpada nele, né? Então a guitarra, o violão aqui, eles chegam um pouco xoxo pra gente. Então com o Wider ele dá um up, que não é o ideal ainda, eu ainda quero melhorar bastante, mas é o que a gente sabe. Então tem, por exemplo, esse Love End aqui, que é pra dar um boost no grave do baixo. A gente usa muito também o plugin de reverb, que é esse aqui, Tall Reverb 4, que é pra reverb, né? Então, aqui na igreja a gente tem um problema de que nós não temos um tratamento acústico ideal. Então, naturalmente, o ambiente já tem bastante reverberação. Nosso problema é ter muita. Na live não tem reverberação nenhuma, né? Então fica seco, fica meio agressivo demais. Então a gente precisa usar um pouco de reverberação nas vozes dos pastores, um pouco mais nas vozes dos cantores, bastante reverb na caixa. Então olha quanto reverb eu estou usando até na caixa aqui para dar um efeito legal. Mas aí é questão de ouvido, né? O importante é você conectando a sua mesa de som do Reaper, você consegue fazer o que você quiser. Vamos ouvir agora um pouco? Então eu tenho aqui no Reaper, que é uma coisa legal que eu vou fazer um outro vídeo sobre, de como você consegue usar isso para fazer treinamento de pessoas na mesa de som, algumas gravações de cultos, de tudo, né? Então eu vou mutar tudo aqui e vou abrindo aos poucos pra gente ir ouvindo. Então beleza, agora vamos ouvir um pouco do que eu tenho aqui. Duas observações, eu não sou especialista em áudio, e a segunda coisa é que essas gravações que eu tenho aqui no Reaper, elas são antigas já. E a cena, né, as coisas como estão configuradas, foram configuradas para o último domingo. Então não necessariamente a gente vai ouvir o melhor áudio que eu consigo tirar aqui na igreja. A gravação no Reaper, ela é feita com o áudio cru que chega da mesa de som. Então todas as alterações de efeitos que a gente faz não fica na gravação, não fica salvo ali, né? Fica salvo aqui nos faders, na mixagem que a gente está fazendo. Então a gente tem a gravação cru, e de acordo com o que a gente fizer no Reaper, vai sair o som bom ou não. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai ouvir aqui vai ser o microfone de área. Eu tenho um microfone pendurado lá na igreja, que ele pega o som ambiente para dar um pouco de ambiência na live, pegar um pouco as vozes, as palmas, as reações das pessoas. Então é esse microfone aqui que a gente está ouvindo. Vou aumentar ele, ó. Ele pega um pouco a PA, dá para ouvir o teclado. Vamos ouvir o teclado? Vamos pôr a bateria. Então, por exemplo, lá na bateria eu quero ouvir só o over, que pega ali principalmente os pratos, né? Vai pegar um pouco de boom, vai pegar um pouco das outras coisas também. Mas, ó, tá com um gatezinho legal, ele até some quando não tá usando. Vamos voltar tudo aqui. Uma coisa pra você saber, a partir do momento que a gente sola, você solou para ouvir só no seu fone, né, na sua caixa de som de referência, alguma coisa, na live da igreja vai acabar solando também, tá? Então, não use o solo nos cultos. Voltei aqui o meu play. Deixa eu adiantar um pouco. Vamos pôr, sei lá, o violão. O violão tá bem xoxinho. Vamos pôr aqui uma guitarra. A guitarra aparentemente não estava tocando. Só tava chiando. Não tinha guitarra nesse dia. Baixo, temos baixo. Bastante baixo, vamos por mais. Agora, a guitarra agora veio, não tava tocando, engano meu. Carrom. Deixa eu ver aqui o que a gente tinha. Tem um trilhozinho ali, mas tava bem longe do microfone do dia. Eu tenho aqui uns canais que eu uso apenas para dar reverb, né? Então eu vou escutar aqui, por exemplo, o que eu uso de RAW. Eu sei que deve ter gente ouvindo e falando, cara, dá pra fazer muito melhor, mas é o que eu consigo hoje. Uso um doubler aqui também. Só a bateria. Ah, eu tenho o pan aqui também, né? Então a gente consegue, por exemplo, vamos pôr a guitarra bem para a esquerda aqui, ó.
voltar um pouquinho. No caso tá invertido, né? Foi pra direita, agora pra esquerda. Ou talvez meu fone esteja invertido, não sei. Vou deixar no centro. Olha a percussão. Infelizmente, ó, esse microfone ele pega bem o ambiente ali. Vou até aproveitar aqui com vocês, vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar. Agora eu gostei. Aqui pega bem, né? Bom, depois eu volto nesse microfone, mas agora eu fiquei curioso, eu vou tentar melhorar aqui com mais tempo, de repente com ele tocando ao vivo lá fica melhor, né? No ensaio, alguma coisa do tipo. Tá, Jonas, beleza. Fiz tudo isso. Como que eu faço agora pra mandar de fato esse som pra minha live? Duas coisas que eu até esqueci de falar uma delas, né? O Reaper, infelizmente, ele não consegue reconhecer, por exemplo, a mesa de som e a conexão de áudio do seu notebook e do seu computador, ou seja, um fone de ouvido, uma caixinha de som que você usa. Não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Então eu uso para resolver isso o Voice Matter Banana, que é um software que ele vai duplicar as saídas de áudio. Então, basicamente, você faz a instalação dele aí, e aí você vai vir aqui em Hardware Out, você vai configurar em A1, por exemplo, o Reroute, que eu já vou falar dele aqui, tá? Calma. E em A2, você vai botar aí seu fone de ouvido, ou caixinha de som, alguma coisa do Windows, alguma coisa do tipo, que vai ser a saída que você vai usar para monitorar, caso você faça a monitoração pelo próprio notebook. Tá vendo que tá vermelho aqui? Porque provavelmente lá o fone de ouvido lá no notebook tá desconectado. Às vezes a gente usa para outra coisa, então provavelmente tá desconectado. Não tem problema nenhum. Então isso a gente faz para poder ouvir no fone de ouvido. Aí aqui no Reaper a gente tem que fazer as seguintes configurações. Uma muito importante é a Route Matrix, que é a seguinte. Bom, eu tenho um grupo aqui bateria, certo? Então, eu quero que o grupo bateria, ele saia na minha PA do Reaper, ele de fato vá para a live. Então eu preciso apontar aqui, ó, que grupo bateria, tá na linha aqui da master, eu dou um OK. Grupo carrom, grupo baixo, guitarra, violão, todos esses aqui são as minhas saídas. As vozes, eu não quero que elas vão para a live direto, eu quero que elas saiam para o grupo vocal, e do grupo vocal que eu mando para minha saída, para eu poder ter aquele controle que eu comentei dos grupos. Então aqui, ó, por exemplo, as vozes estão na linha do grupo vocal. Ela não sai direto, ela vem para o grupo vocal e o grupo vocal está aqui na saída. Então você precisa fazer esse mapeamento aqui, ó. O bumbo está no meu grupo bateria, aí o carrom, guitarra, teclado e tal. Eu tenho várias coisas aqui configuradas para não sair direto na saída e outras configuradas para sair direto na saída. E aí eu configuro aqui como eu não uso. E aí você pode fazer de duas formas a conexão com o seu PC da live. Se você vai usar um cabo P2, alguma coisa do tipo, e você tem canais sobrando na sua mesa de som, você pode configurar aqui a sua hardware output para ser, por exemplo, os canais 1 e 2 da sua mesa de som, ou os últimos. Ou, por exemplo, os últimos, né? Eu quero que seja o 31, 32, alguma coisa do tipo. Você pode pegar algum canal específico, manda de volta para a mesa de som, aí na sua mesa de som você manda aqueles canais e alguma saída auxiliar e liga no computador. Putz, mó rolo, tá longe, vai dar problema, enfim, não quero todo esse BO. Eu uso o NDI, então eu tenho aqui um plugin chamado Reroute, você tem que fazer a instalação dele. Vou deixar na descrição um vídeo de uma outra pessoa mesmo ensinando a fazer a instalação do Reroute. Esse Reroute serve para o Voice Banana pegar aqui. Então eu tenho um monte de... Realmente a gente acaba tendo um monte de caminhos para poder fazer o áudio chegar onde a gente quer. Então faço a instalação do Reroute, aí com o Voice Matter Banana eu uso ele para mandar para o meu fone de ouvido.
E para mandar para minha live, eu uso um plugin chamado NDI Output. Então eu basicamente instalo esse plugin, super simples de instalar, só pesquisar aí no Google NDI Output Reaper. Eu coloco aqui qual que vai ser o nome, que vai ser encontrado via rede. Quais são os canais que eu quero que saia? Então eu quero que saia estéreo 1 e 2, com 6 dB de ganho. E aí via NDI, no outro computador eu acesso via rede esse áudio que é enviado, que é inclusive como eu estou recebendo aqui nesse computador. Eu estou super longe desse notebook que vocês estão vendo aí, e estou recebendo um áudio via NDI. Não sei o que é NDI, link na descrição, eu explico bem num outro vídeo. Beleza, então é dessa forma que eu faço a mixagem da minha live. Vou ver se eu pego um outro áudio aqui pra vocês, pra gente ouvir. Não sei se vocês ouviram, mas ó, deu pra ouvir bem aqui no meu fone de ouvido a bateria fazendo isso aqui no estéreo, né? Muito legal. Porque eu tenho o punk configurado do tom para um lado, surdo do outro, bumbo no meio, caixa no meio, chimbal e pratos em locais invertidos também. Então vamos ouvir um pouco. Tá? Mas eu vi um corte no TikTok pra vocês terem uma ideia, né, de como deixar a nossa guitarra mais encorpada. E eu vi o cara usando sidechain, então ele duplica o canal da guitarra, bota o pan de um para um lado, pan de outro pro outro, e um dos canais ele dá um pequeno delay. Eu não me recordo agora qual que é o tamanho do delay que ele dá, mas ele faz isso pra guitarra ganhar um pouco de corpo. E eu fiz aqui, eu achei bem bacana. Vou ouvir com vocês aqui, ó. Vamos ouvir só a guitarra. Vou tirar o delay. Vou botar menos. Eu gostei, eu ainda vou dar uma pesquisada pra ver se eu configurei direitinho, se uso o tempo todo, se é bom usar só em vez de quando. Eu não sou músico, né? Então tem muita coisa pra mim que é novidade, eu vou aprendendo conforme eu vou escutando e vou vendo aí também na internet. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo mais detalhado ainda, mas como já tinha muita gente pedindo pra fazer esse vídeo, muita gente considerando o tamanho do meu canal, que ainda é muito minúsculo, eu quis já fazer algo logo. E depois eu faço algo mais detalhado, eu vou ver se eu trago um notebook zerado, assim, algo sem Reaper, sem nada, para mostrar a instalação completa. Mas é algo que vai ser uma série, porque é complexo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere se inscrever aí no canal, dar uma olhada nos outros vídeos. Deixa seu like que você ajuda aí bastante. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário. E até a próxima. Valeu!